Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos falar um pouco da influência de Charles Darwin na psicologia. Então, para quem já acompanha o canal, deve ter percebido que no momento, ao menos da gravação deste vídeo, a arte que consta no canal nesse momento tem uma foto do Charles Darwin e na abertura deste vídeo também, entre as fotos do Jung, do Freud, do Skinner, do Wundt, de várias personalidades importantes para o desenvolvimento da psicologia, entre eles também consta uma foto do Charles Darwin. Aí muitos vão se perguntar, mas Darwin na psicologia, fosse algum canal, site voltado para a biologia, seria mais do que esperado, não é? Afinal, mais esperado do que a foto de Darwin no canal de biologia, talvez só a foto de ervilhas. Para quem fez genética e estudou minimamente genética, entende a piada. Enfim, mas na psicologia, qual a influência que Darwin tem na psicologia? Bom, então primeiramente é importante a gente falar a respeito de duas correntes principais nas quais a psicologia se divide. Essa divisão ela não é muito às claras, então não é debatido muito com frequência, aberto assim a essa divisão, mas basta uma pequena análise para se notar que há claramente essa divisão. Então nós sabemos que a base epistemológica da psicologia, ela se constrói a partir da filosofia e da biologia. A biologia vinda dos médicos e a filosofia vinda dos filósofos. E a psicologia, assim como todo filho, ela tende a algumas dessas correntes, algumas das escolas tendem a ir mais para o lado de uma das mães e outra mais para o lado da outra. O que isso quer dizer? Que existem escolas e teorias que tendem mais para a filosofia e existem escolas e teorias que tendem mais para a biologia. E isso faz com que haja uma certa divisão ali, que não é muito falado dentro da psicologia sobre essa divisão, mas se a gente analisar rapidamente, você já percebe essa divisão de maneira bastante clara, assim. Então, eu claramente tendo mais para a filosofia, que são as teorias como, por exemplo, a psicanálise, do qual quem já acompanha o canal sabe que eu sou muito fã da psicanálise. E a psicanálise, por mais que o Freud fosse médico e que em um certo momento ele até tentou encaixar na biologia a psicanálise, mas ele rapidamente percebeu que não dava muito certo. Então ele até tentou buscar o lugar do inconsciente no cérebro, algumas coisas do gênero, mas rapidamente ele percebeu que não havia sentido para isso. E uma das declarações dele na sua autobiografia é a influência do Schopenhauer na construção da psicanálise. E a gente sabe Schopenhauer, um grande filósofo. Então é evidente a influência da filosofia na construção da psicanálise. Outra corrente que eu costumo seguir, e por isso vocês não vão ver muito sobre biologia e sobre Darwin nos vídeos do canal, porque eu tendo a seguir essas correntes mais filosóficas, mas a gente vai ver já um pouco a respeito das correntes da biologia, e vocês vão ver que é uma área que também tem muitas escolas e muitas teorias que se utilizam da biologia com maior ênfase, e elas têm um peso muito importante aí na história da psicologia. Outra corrente que eu sigo com um viés muito mais filosófico é o existencialismo, que nem é preciso dizer muito. Dois dos principais autores, os quais eu sigo na corrente existencialista, são Sartre e Friedrich Nietzsche. Então Jean-Paul Sartre e Friedrich Nietzsche, dois dos grandes filósofos aí da história, também não é nem preciso falar muito a respeito. Então isso já demonstra que esse lado da psicologia, que segue a psicanálise, o existencialismo, entre outras abordagens, algumas das humanistas, onde o existencialismo também se encaixa, são abordagens que elas tendem mais para o lado filosófico, então elas vão mais pelo lado mesmo da filosofia. Porém, existem sim outras escolas e teorias que pendem para o lado da biologia. Dentre elas, a escola cognitiva, então a cognitiva ou a TCC no Brasil, Terapia Cognitivo-Comportamental, é uma escola que pende muito assim, para o lado da biologia e estuda a biologia de maneira muito enfática. A comportamental também tem uma tendência, afinal ali se resume tudo ao cérebro, então diferente de em outras correntes onde se entende
que o cérebro tem um funcionamento que é a mente, a comportamental realmente se singulariza muito no cérebro. Então, base totalmente biológica. A neuropsicologia também, assim, você vai estudar a neuropsicologia, você vê que a ênfase que é dada na biologia, assim, é total. Então, você vai estudar neuropsicologia, você vai estudar toda a evolução do cérebro, que é biologia pura e se encaixa muito bem dentro da teoria do Darwin, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que tem também a psicologia evolucionista. Então a psicologia evolucionista não tem nem muito o que se falar, porque não é nem que o Darwin influencie ela, o Darwin simplesmente é a base total para ela, por mais que ela não tenha sido fundada por Darwin, porque na época que Darwin viveu, que foi de 1809 a 1882, estava se iniciando o pensamento da psicologia, como uma ciência. Então a psicologia ela já vinha de um interesse filosófico, então já vinham muitos filósofos debatendo a psicologia ao decorrer das décadas, porém, como uma nova área da ciência, essa questão mais voltada para a medicina mesmo, como se deu posteriormente, isso foi praticamente após a morte do Darwin que se deu ênfase nisso. Então lá por volta de 1900, principalmente com as teorias do Freud, que começou a dar mais ênfase nisso e começou também a aplicar a psicologia num viés mais prático, com os traumatizados da guerra. Então nesse momento que a psicologia realmente ela encontrou um destaque maior como ciência. Até então ela era mais um interesse filosófico, não era uma coisa levada tão a sério, até mesmo porque não se via uma utilidade prática para a psicologia. Então a psicanálise foi quem trouxe essa visão de utilidade prática para a psicologia, que é a ideia de tratar os traumatizados da guerra, de gerar um bem-estar em quem havia passado por um momento de tanto sofrimento quanto é uma situação de conflito, de guerra. Bom, e dentro da psicologia evolucionista se estuda tudo a partir praticamente das teorias darwinistas. Então vamos primeiro conhecer um pouco sobre o Darwin, como que ele criou a sua teoria, aí a gente volta a discutir um pouco a respeito de como que essa teoria influencia a psicologia evolucionista. Então o Charles Darwin ele viveu de 1809 a 1882 e ele tinha uma relação muito intensa com a natureza desde muito pequeno. Então desde muito jovem o Darwin ele tinha um contato com a natureza muito grande, ele passava pelos campos, ele morava no interior, então ele é da Inglaterra e ele morava no interior da Inglaterra em uma fazenda junto com o seu pai, que segundo o que a história nos conta, não era uma personalidade muito amistosa com os filhos, era uma pessoa bem bruta, bem, de certo modo, fria com os filhos, ao menos o que os relatos nos trazem. E a mãe do Darwin, ela era bastante adoentada, então ela não tinha disponível um grande tempo para os filhos. O que fazia com que o Darwin tivesse talvez uma carência ali de atenção e que talvez isso tenha auxiliado ele a encaminhar para o lado da natureza, a fazer longos passeios no campo, a ter um contato muito grande com a natureza. Então desde pequeno os relatos nos trazem que o Darwin ele era bem apegado assim, a insetos, a plantas, então ele tinha uma imensa curiosidade em entender o funcionamento da natureza. E essa relação com a natureza ela desempenhou um papel importante na vida inicial do Darwin durante a infância dele, inclusive após ainda a morte da sua mãe, que foi com em torno de 8 anos, se não me engano, e por um bom tempo assim ele teve um contato muito grande com a natureza até se afastar um pouco desse interesse pelos insetos, pelas flores, pelas plantas, quando ele iniciou um processo de caça. Então ele foi caçador por um bom tempo, isso chega a ser estranho e meio contraditório, porque posteriormente o Darwin é retratado como alguém que tem muito conflito com o sofrimento
de seres vivos. Então ele é colocado como uma pessoa que se abala facilmente com sofrimento, com ferimentos, talvez mais voltado para a área dos humanos, porque se pensar que ele caçava aves parece um pouco contraditório. Mas enfim, os relatos sobre a vida do Darwin nos trazem também que ele na escola era um desastre. Então ele era péssimo aluno, ele se entediava fácil com os conteúdos da escola. Isso não é muita novidade, porque se nós formos analisar grande parte dos gênios que chegaram ao decorrer da humanidade, eles realmente, poucos deles tiveram um bom desempenho escolar. A grande maioria assim, foi bem negligente em relação à escola, porque se entediava com os conteúdos. Então isso o próprio Einstein nos é trazido. Inclusive o Einstein, durante uma fase da infância dele, ele foi considerado até inclusive como uma pessoa com alguma espécie de retardo mental, porque ele tinha assim, uma negligência total pela escola, não era muito dedicado aos estudos, e posteriormente a gente sabe o que ele se tornou e a importância dele para a história e o desenvolvimento das teorias que ele teve. O Freud em si é um dos poucos assim, que ele é relatado como tendo um ótimo desempenho escolar, tinha boas notas, tinha uma aplicação na escola muito boa, porém a escola de medicina ele fez de uma maneira bem negligente também. O pai do Darwin ficou um pouco incomodado com o fato dele caçar todo dia, diariamente. Então o Darwin era muito empenhado na caça e ele caçava praticamente diariamente. E o pai dele começou a ficar incomodado com isso, que ele levantava de manhã e saía para caçar e ficava o dia inteiro caçando e não fazia mais nada da vida. E o pai dele, como era um homem público, assim, um homem conhecido, de influência na Inglaterra, ele ficou muito preocupado com a possibilidade do seu filho se tornar um grande vadio. E convenhamos que a maioria também dos grandes gênios não eram muito empenhados no trabalho. E Darwin nos dá uma clara evidência disso, já que, pelo que se tem nos relatos dele, pelo menos, ele nunca trabalhou de verdade no sentido físico. Ele desenvolveu muito trabalho intelectual, mas no sentido mesmo de trabalhar, desempenhar uma função em um emprego habitual, ele não teve nenhum. Enfim, o pai dele, preocupado com essa possibilidade, então, do seu filho se tornar um grande vadio e envergonhar a família, acabou enviando ele para estudar medicina com 16 anos de idade. Porém, o Darwin, quando ele foi para estudar medicina, ele acabou se horrorizando, segundo os relatos, com os processos de tortura cirúrgica, porque realmente era um processo praticamente de tortura. Não havia uma anestesia de fato eficiente para os procedimentos médicos, então as anestesias existentes eram muito falhas, isso quando se usavam anestesias, e os procedimentos cirúrgicos eram realizados com os pacientes sendo amarrados na cama de cirurgia e sendo amordaçados para abafar os seus gritos. Então, quando o Darwin se deparou com aquilo, ele ficou horrorizado, segundo os relatos. E aí é também que eu acho um pouco contraditório para alguém que caçava, mas enfim, ele acaba não dando conta do curso de medicina e acaba saindo do curso de medicina, abandonando, assim que ele viu os procedimentos cirúrgicos, ele abandonou o curso de medicina, porém ele passa ainda um ano na cidade onde ele estava estudando, com vergonha de voltar para casa e admitir que não tinha dado conta do curso de medicina. Alguns dizem que vergonha talvez passou também para não precisar se empenhar em outra atividade. Enfim, quando ele retorna um ano depois para sua cidade natal, o seu pai então fala para ele: tudo bem, então você não deu conta de medicina, não vai fazer medicina, então tem uma outra possibilidade para você. Vai seguir a profissão, vai seguir a carreira de sacerdote, e ali você vai conseguir um valor financeiro razoável, vai conseguir uma condição financeira estável, vai ter prestígio, vai ter um nome, e é isso. Se você não quer outra coisa, então vai fazer teologia. E aí ele acaba aceitando a proposta do pai, então ele vai cursar teologia.
E aí que acaba sendo até irônico, né? Que o cara que dá a facada no peito do cristianismo, que praticamente demonstra a incoerência da Bíblia e quanto que é totalmente incoerente se pensar Deus como um criador, é um cara formado em teologia. Então, no curso de teologia, ele acaba conhecendo um professor interessado em botânica e que tinha um grande trabalho de pesquisa na área de botânica. E isso acaba reavivendo as relações com a natureza que o Darwin tinha lá na infância ainda. Então ele acaba retomando essa paixão, esse fascínio pela natureza, quando encontra com este professor de botânica da sua faculdade de teologia. Inclusive ele chega a ser ligado assim, muito a esse professor, ele tem uma relação muito de proximidade com esse professor e fazem longas caminhadas juntos discutindo a respeito da natureza e dos interesses na natureza. Então assim, tem até alguns relatos que dizem que o Darwin, ele acaba ficando conhecido como o homem que caminhava com esse professor, porque ele havia tanto essa ligação que ele acaba sendo diretamente associado a esse professor. Bom, e logo após se formar em teologia, de uma maneira bastante negligente, inclusive, porque ele se dedicava muito mais ao interesse na botânica do que necessariamente na teologia, e inclusive lia muitos relatos de viagens. Então, uma das características também do Charles Darwin é que ele tinha o hábito de uma leitura intensa de relatos que eram realizados por pesquisadores da área científica que viajavam o mundo. Então a gente sabe que na época eram feitas grandes expedições de navios e barcos, e nessas expedições normalmente ia algum estudioso, e esse estudioso ele fazia diários, relatava experiências, relatava o que ele havia conhecido durante essas viagens, e isso era de acesso de mais pessoas. E o Darwin ele se interessava muito por esse conteúdo, então ele fazia uma leitura bem constante desses relatórios de viagens desses pesquisadores. E isso sempre despertou um interesse nele de também fazer alguma viagem do gênero. Após formado, sabendo desse interesse, o professor dele acaba informando ele que um capitão sairia com um navio de viagem e daria uma volta em torno do planeta, e que existia a possibilidade então do Darwin ir com ele nesta viagem. Porém, o Darwin ele passou por um período ali meio complicado de convencer o pai dele de ir nessa viagem. Por que ele dependia da aprovação do pai? Porque, como já se disse, ele não trabalhava, então ele não tinha condições de bancar a viagem. Automaticamente ele precisava do financiamento do seu pai para poder seguir nessa viagem de navio. E o pai do Darwin, devido a saber das condições de navegação da época, que eram condições totalmente rudimentares, os barcos eram muito frágeis, passavam por tempestades constantemente. Naquela época, frequentemente, os jovens saíam para grandes viagens em alto mar e não retornavam mais. Então, pro pai do Darwin foi assim uma ideia assombrosa essa história do Charles sair de viagem com um navio. Então ele de imediato reprovou a ideia e falou: não vou bancar essa viagem, isso é uma loucura, esqueça isso. Porém, o Darwin insistiu, fez uma grande insistência junto ao pai, e o pai, percebendo que realmente ele estava muito empenhado nisso e vendo também que possivelmente o filho não ia dar em muita coisa, já que tinha concluído negligencialmente a faculdade de teologia e não estava muito empenhado em fazer muita coisa da vida, ele falou para o Darwin: então consiga um homem de bom senso que aprove essa tua loucura, que eu te banco para você viajar. E aí o Charles Darwin encontrou esse homem de bom senso no seu tio. Então o tio do Charles teve um papel importante no convencimento do Sr. Darwin a permitir que o Charles fizesse esta viagem ao redor do mundo. E com a ajuda do tio ele acabou conseguindo convencer o pai dele a financiar esta viagem. E aí ele foi para o navio para conversar com o capitão,
teve ali um pequeno início ali meio complicado com o capitão no início não queria muito aceitar ele na viagem, porque não gostou muito da aparência dele, mas posteriormente acabou convencendo o capitão e conseguindo a aprovação para seguir viagem neste navio. E até eles saírem de viagem, o Darwin teve que ficar no navio, ancorado no porto, até o tempo proporcionar condições ideais de viagem. Lembrando que, como já dito antes, nessa época a navegação era muito rudimentar, então não era tão fácil assim, era necessário se esperar condições adequadas para zarpar, tudo. E nesse tempo que o Darwin ele permaneceu no navio, ele logo descobriu algumas coisas a respeito do Beagle, que era o nome do navio no qual ele viajaria. A primeira coisa que ele descobriu é que o navio não era bem um navio, era um barco, na verdade, com uma dimensão bastante pequena. E este barco era uma fragata que não tinha assim um grande espaço. Tanto é que o local onde o Darwin passaria o tempo era um quarto bem estreito, bem pequeno, e que a altura ele tinha que se curvar para conseguir entrar, sendo que a altura dele era de 1,82, se não me engano, então não era uma pessoa muito alta, e ainda assim ele não conseguia parar em pé dentro do quarto, de tão pequeno que era. E ele assim ficou bastante horrorizado assim, com a situação. E não é tão difícil a gente pensar também que, pelas condições do seu pai, era um homem de negócios importante, tinha dinheiro, uma casa relativamente espaçosa no campo. Então o Darwin não era muito acostumado, não adianta a gente querer falar que ele era querer colocar modéstia nele. Não era muito acostumado a uma vida nesse estilo. Era uma pessoa bem, digamos, no linguajar atual, filhinho de papai. Então um cara bem acostumadinho mais com coisas um pouquinho mais luxuosas, não era tão acostumado com essa situação de um pequeno espaço, fechado, sem grandes comodidades. E, enfim, isso foi só o início do terror do Darwin, porque logo ele descobriria ainda coisas piores. Então, nesse momento que ele viu a situação da fragata na qual ele viajaria, e sabendo que a viagem poderia durar de 3 a 5 anos, ele já pensou logo de início em desistir antes do navio zarpar. Porém, ele ficou com muita vergonha depois de ter feito tanto para convencer o pai dele, de ter mobilizado o tio para convencer o pai, de ter feito tudo o que fez, ter convencido o capitão de permitir que ele fosse. Ele ficou com vergonha de dar para trás e de não ir. E acabou, depois de 2 meses, se não me engano, esperando, eles acabaram zarpando. Porém, assim que zarparam, o Darwin já descobriu uma outra coisinha que ele não sabia até então: o enjoo que o alto mar provocava nele. Então, não bastasse ele estar num local pequeno, sem conforto, ainda ele passou a viagem toda assim por situações de extremo enjoo, e passando mal-estar, porque ele não tinha uma relação muito boa com o mar. Bom, e durante esta viagem, o Beagle, ele acaba vindo e tendo uma passagem aqui pelo Brasil. E o Brasil acaba sendo muito importante no desenvolvimento da teoria dele. Porque aqui no Brasil ele percebe uma das coisas interessantes, que ele vê que em montanhas haviam vestígios do mar. E aí ele começa a se perguntar que talvez o planeta não foi sempre como está. Que talvez existiu períodos em que o planeta se modificou. E aí ele começou a se questionar como que haveria de ter ocorrido isso. Outra coisa que foi influente assim, durante esta viagem é que posteriormente, quando ele saiu daqui do Brasil, eles passaram pelas Ilhas de Galápagos. E a gente sabe, para quem conhece minimamente a teoria darwinista, sabe a alta influência das Ilhas de Galápagos nas teorias do Darwin. Então, nas Ilhas Galápagos ele constatou coisas como que, por exemplo, animais que existiam em outras partes lá tinham características próprias devido ao ambiente. E isso foi fortemente influente para as teorias dele, que ele criaria posteriormente. Então, durante essa viagem ele reuniu um grande volume de exemplares, de animais, de plantas,
de insetos e enviava constantemente para a Inglaterra para o seu professor de botânica que ele havia tido e que era um interessado e que havia conseguido para ele a viagem. E esse professor já vinha fazendo uma certa publicidade em cima das descobertas e dos estudos de Darwin. Posteriormente, quando ele retorna à Inglaterra 5 anos após, então ele ter saído de viagem, ele retorna à Inglaterra e neste retorno ele começa a se torturar psicologicamente com uma situação. Aquela situação que ele havia constatado tanto aqui no Brasil quanto nas Ilhas Galápagos da mudança ia contra tudo o que se pensava até então. E aí a importância e o significado do Darwin na história da humanidade. Por quê? Porque até então, até o Darwin, o que se pensava a respeito da existência da humanidade, do homem em si, dos seres vivos, é que o homem havia sido criado como homem, havia nascido como homem. Então, até então, a teoria vigente era a religiosa, que Deus havia criado o homem como homem. E aí Darwin começa a achar 1001 provas de que não, que o homem existia muito antes de ser homem. Então que o homem existia como um ser que era outra coisa e não homem, muito antes de existir como homem. E isso começa a incomodar ele. E aí nós devemos lembrar que até então a religião ela tinha uma ligação muito próxima com a ciência, porque a ciência ela não tinha se desvinculado tão fortemente da filosofia. E a filosofia dessa época era muito ligada com a igreja. Então, quando Darwin traz essa questão de que a ideia de um Deus criando o homem não fazia sentido, ele não só entra contra a religião, mas ele vai contra a filosofia, que até então também pensara o homem como homem. Então, se a gente pegar desde a mitologia greco-romana, passando pelas explicações posteriores da filosofia, todos os filósofos pensaram o homem como homem. Então, cada um dava a sua interpretação de como o homem teria surgido no mundo, mas sempre vendo o homem surgindo como homem. Nunca se tinha pensado, ao menos tão abertamente às claras assim, o homem tendo surgido como outra coisa anterior ao homem. Então, sempre que se vê todas as teorias, as hipóteses anteriores a Darwin, a gente vê que as teorias religiosas colocam um deus, algum deus ou vários deuses criando o homem como homem. A gente vê que os filósofos imaginam o surgimento do homem como homem. Aí Darwin vem e pensa, não, o homem não surgiu como homem. O homem surgiu como alguma outra coisa, que era outra coisa anterior e que era outra coisa anterior, e que ao decorrer do tempo se tornou o homem. E isso vai contra tudo que se acreditava e se entendia. E é uma coisa interessante, porque atualmente, quando nós vamos falar, por exemplo, pelo viés científico, nós temos a ciência para nos apoiar. Então, se você vai falar, por exemplo, sobre qualquer aspecto hoje da medicina, você se apoia na ciência. Você vai falar sobre um aspecto da razão, da lógica, da questão da moral, você em base se apoia na filosofia. Agora o Darwin não tinha no que se apoiar, porque a teoria que ele estava cogitando e formulando a respeito da evolução das espécies não tinha embasamento, não tinha apoio de nenhuma base da época. Porque a filosofia não acreditava nisso, acreditava que o homem havia surgido como homem, a religião acreditava que o homem havia surgido como homem, e a ciência praticamente ainda nem existia, estava caminhando junto com a filosofia, na mesma crença da filosofia, que o homem havia surgido como homem. Então, o Darwin está com uma informação importantíssima que pode revolucionar o mundo, mas que ao mesmo tempo não tem apoio de ninguém. Não tem aonde ele se apoiar para isso. E isso faz com que ele tenha um forte conflito. E que ele tenha muito medo. Então, realmente, ele teve medo de falar isso, porque ele sabia a repercussão que teria. E ele passou calado ao longo de 20 anos. Então ele passou 20 anos após a sua viagem, após ter feito essa constatação, ele passou praticamente se torturando com essa ideia, sabendo que o mundo não era como as pessoas ouviam, o mundo não era como estava sendo pregado pela religião,
porém ele não podia falar isso, porque ele sabia que era uma coisa muito pesada e que traria muita repercussão e que iria, assim, ser um golpe na questão social dele, na questão de respeitabilidade mesmo. Então ele sabia que quando ele falasse isso, ele sofreria assim um golpe imenso na credibilidade social dele. E ao longo desses 20 anos que ele passou em silêncio, ele teve vários sintomas, e até seria uma coisa interessante talvez estudar a possibilidade de sintomas histéricos no Darwin, porque ao longo desses 20 anos ele passou praticamente 20 anos, boa parte assim, desses 20 anos de cama, por inúmeras doenças, inúmeros problemas, e que logo após esses 20 anos que ele acaba trazendo a público a sua teoria, ele acaba milagrosamente sarando e adquirindo uma saúde da mesma que ele havia tido durante os 5 anos de viagem que ele explorou os diferentes territórios. Então isso também será uma coisa até interessante de analisar o aspecto de uma possibilidade de histeria aí no Charles Darwin. Bom, e após esses 20 anos, um dos primeiros golpes assim que foi muito significativo para que ele pensasse na publicação da sua teoria foi a morte de uma das filhas mais próximas assim dele. Então ele tinha 10 filhos e uma das filhas dele era muito próxima dele, que era uma filha que ficava junto com ele no escritório enquanto ele estava escrevendo, enquanto ele estava estudando. Era uma filha que saía com ele a campo quando ele ia pesquisar a respeito dos insetos, das flores. Então era uma criança muito próxima dele. E essa menina tinha, obviamente, um valor muito significativo para ele. E inclusive os relatos nos trazem que ele era muito próximo dos filhos, até mesmo porque, como ele não trabalhava, ele ficava em casa o tempo todo, então ele tinha uma proximidade com os filhos. E essa filha, ela acaba se adoentando, ele revira assim a Europa atrás de profissionais que pudessem solucionar o problema dessa filha dele, mas ele não encontra e essa criança acaba morrendo nos braços dele. E quando ele tem a morte dessa filha, é um dos primeiros golpes, assim, muito intenso nele, que realmente mexeu com ele, deu talvez uma amadurecida nele e em algumas das suas ideias e dos seus conceitos. E aí, posteriormente, outra coisa que vai ser muito impactante, que vai realmente ser, digamos assim, entre aspas, o garfo no traseiro do Darwin, que vai fazer com que ele se mexa e tenha coragem de falar o que ele já vinha trabalhando a respeito durante esses 20 anos em silêncio, foi que outro pesquisador começou a publicar conteúdos a respeito de ideias semelhantes àqueles que ele havia desenvolvido. Então talvez aí também vendo a possibilidade de a sua teoria inédita não se tornar mais inédita porque o outro já estava estudando a respeito, aí o Darwin acabou tendo o estalo para se mexer e tomar coragem de finalmente quebrar esse silêncio de 20 anos. Então aí também entra uma coisa que a gente sempre discute na psicologia, que é o Zeitgeist, o espírito da época. Então a gente vê que as coisas são possibilitadas por um pensamento vigente naquele período. Então o Darwin se calou por 20 anos, mas após, próximo ao final desses 20 anos, já haviam outras pessoas estudando a respeito da teoria dele. Então, sem ter o conhecimento da teoria que ele havia desenvolvido. Então isso nos mostra que mesmo que ele não tivesse dito isso, outros acabariam dizendo e acabariam descobrindo a hipótese que ele levantou, porque realmente era o espírito da época. Então na época, o espírito daquela época era isso, já não estava mais fazendo sentido o homem ter surgido como homem, os animais terem surgido como animais, porque é importante lembrar também que todas as espécies, não apenas o homem. O cachorro até então havia surgido como cachorro. O cavalo era cavalo desde o início do planeta. Então o cavalo existiria como cavalo desde que surgiu no planeta. Isso já não estava mais fazendo sentido, até mesmo porque no próprio relato da humanidade a gente já começa a ver mudanças. Então se você analisar os animais da época lá do início, da época lá do Egito, da Grécia Antiga, e você começar a comparar com os animais mais desse período ali já de 1800, 1900, você já começa a perceber que não tem muita coerência isso. Você já começa a perceber
que não é as espécies, o mundo não é estável, não é uma coisa parada, inerte. Então já começa a não fazer sentido isso. Então, de qualquer modo, se o Darwin não tivesse desenvolvido essa teoria, com certeza o outro teria. Porque já não tinha mais sentido pensar no mundo como uma coisa inata, como uma coisa imóvel. Já se estava mais do que evidente que as coisas mudavam, que as coisas eram mutáveis. Bom, e aí então, após esses 20 anos de silêncio, em 1859, o Darwin ele publica A Origem das Espécies, que é o seu livro mais emblemático e mais famoso, e que gerou uma repercussão gigantesca. Então, os 1.200 primeiros exemplares foram vendidos já no primeiro dia de publicação. E ele foi, na época, muito ridicularizado, assim como posteriormente o próprio Freud vai ser. Então, assim como fizeram caricaturas do Freud, associando ele com uma relação com a mãe, então faziam caricaturas do Freud em uma relação próxima, não faziam beijando na boca, porque talvez a época não aceitaria, porque havia muito ainda a questão religiosa bastante intensa ainda. Então não chegavam a fazer beijando, mas faziam uma relação do Freud assim, de proximidade com a mãe como se fossem amantes, várias sátiras do gênero. O Charles acaba sendo também assim, fonte de sátiras do jornalismo da época, dos cartunistas da época, que já existiam os cartunistas. Eles acabam fazendo macacos com o rosto, com a face do Darwin, acabam fazendo assim várias caricaturas que davam mais do que evidência da ignorância. A gente geralmente fala que quem satiriza tanto demonstra o nível de ignorância, que não entendeu nada do que foi dito. Assim como, posteriormente, o Freud, as pessoas na época não entenderam nada do que ele quis dizer da relação da criança com a mãe, e hoje a gente entende que não tem nada a ver com esse romantismo que colocam, mas tem outro nexo. Darwin também nunca disse que o homem e o macaco, o homem descendia do macaco, como muitos dizem. Isso é... Quando uma pessoa fala que não tem lógica o homem intervindo do macaco, ela está com a plena razão, porque ela é uma imbecil que não leu Darwin. Porque ele nunca disse que o homem veio do macaco, e é óbvio que não tem lógica o homem intervindo do macaco. O que ele disse é: todos os animais vieram do ancestral em comum. E o homem tem uma proximidade muito grande com os demais primatas, porque ele é um primata. Hoje nós sabemos pela classificação atual da biologia. E mais do que óbvio, afinal, hoje também se sabe pelos avanços na genética que o homem tem uma relação genética de, se eu não me engano, 98%, são mais de 90% seguramente de relação de proximidade com os demais primatas. Então os primatas superiores têm uma relação de genética, a genética deles é mais de 90% compatível com a genética humana. Então a diferença entre nós e os demais primatas, ou seja, os macacos, seria essencialmente a quantidade de pelos, porque no restante a proximidade é total. Tanto que algumas universidades fizeram estudos com primatas superiores, ensinando linguagem para eles, eles aprenderam a se comunicar e passaram de geração a geração, então também demonstrando que eles eram capazes de passar cultura. Isso já tem um vídeo também a respeito no canal. Também fizeram experimentos ensinando inclusive macacos a calcular e comprovaram que o macaco ele tem algumas espécies de primatas, eles têm uma capacidade de cálculo muito superior à da maioria dos humanos bons em cálculo. Então foram pegos universitários para se colocar para calcular junto com os primatas, e os primatas saíram melhores do que os universitários nos cálculos. Enfim, várias experiências que foram feitas comprovando a proximidade do ser humano com os demais primatas. E o Darwin, então, nesta Origem das Espécies, ele colocou toda essa relação de transformação do mundo. Então ele explica que ao decorrer das eras, o mundo ele se transformou, então ele nunca foi o que é. Então ele era uma outra coisa anterior. E isso a gente já via filósofos que traziam ideias semelhantes, mas não de maneira tão enfática. Então existem alguns pré-socráticos que já diziam, inclusive tem a frase de um deles que eu não me recordo agora exatamente qual o nome dele, mas ele dizia que uma pessoa nunca entra no mesmo rio duas vezes, porque as águas sempre estão passando, então nunca vai ser o mesmo rio. E já haviam outros filósofos que vinham falando sobre essa relação de transformação do planeta,
Porém, nenhum deles trabalhou de maneira tão enfática na ideia da transformação das espécies. Então, nessa ideia de que o ser humano ele não só se transformava socialmente falando, mas que ele havia se transformado em questão de espécie. Então, que ele não era isso que ele é atualmente. E o Darwin traz toda essa contextualização do seu livro, então explicando sobre a evolução das espécies. Então, como que as espécies evoluíram a partir de parentes comuns lá no início da história do surgimento do mundo, como que eles foram evoluindo para diferentes, se espalhando em diferentes tipos de espécie através da seleção natural. Então o Darwin ele diz que as espécies elas naturalmente nascem com diferenças entre os seus indivíduos. Nós sabemos, então basta analisarmos a nossa espécie, tem um loiro, tem um moreno, tem um de olhos claros, outro de olhos escuros, tem um mais alto, tem outro mais baixo. Então o Darwin, a partir dessa análise de que os indivíduos dentro de uma mesma espécie têm variações, ele estabelece que os que têm variações que são mais benéficas para a sobrevivência da sua espécie tendem a se reproduzir mais e sobreviver por mais tempo. E, automaticamente, reproduzindo mais, perpetuam essas variações. Enquanto os que têm variações que são menos benéficas tendem a não se reproduzir tanto e automaticamente acabam sendo caindo, sendo extintos. E isso faz com que as espécies vão se alterando. Então, isso acaba posteriormente se tornando uma base essencial da teoria da psicologia evolucionista. Então, a psicologia evolucionista ela se apega a essa teoria do Darwin, da evolução, e ela aplica essa teoria da evolução ao ser humano, explorando desde o início lá da história do mundo e das espécies vivas, desde os primeiros seres que desenvolveram as primeiras funções cognitivas, desde o ser que desenvolveu o primeiro neurônio capaz de transmitir informação, até o contexto atual, até a forma atual do cérebro humano, em toda a sua complexidade, em toda a sua forma de pensar. E ela se apega a isso a cada detalhe, então ela vai explorar, a psicologia evolucionista, ela vai explorar cada função cognitiva, como que ela surgiu e como que ela foi evoluindo ao decorrer das eras. Então tudo para a psicologia evolucionista, tudo que nós apresentamos de comportamento, tudo que nós apresentamos de forma de agir cognitivamente falando, é resultado de uma evolução. Então, pegando um exemplo mais prático aqui, por exemplo, para a psicologia evolucionista, porque eu vou pegar que fique bem claro, é uma coisa totalmente superficial que eu vou estar falando, mas é só para exemplificar um pouco melhor, deixar mais palpável isso. Como que o ser humano, por que o ser humano, por exemplo, mente? Então, se formos pensar por que o ser humano mente, em uma visão da psicologia evolucionista, nós poderíamos pensar que ao decorrer das sociedades, das civilizações, quando o ser humano, há 10 mil anos atrás, começou o processo da agricultura, começou a viver em sociedade mais intensivamente, começou a ter sociedades melhores organizadas, sociedades fixas que não ficavam mais se deslocando de um local para outro, não eram mais sociedades coletoras, mas passam a ser sociedades de agricultores e criadores de animais de outras espécies. Se nós pensarmos nesse sentido, nós rapidamente entenderemos que dentro de uma sociedade, possivelmente, pensando por um viés da psicologia evolucionista, os sujeitos que tinham maior habilidade de mentir em função do que o outro espera dele ou espera ouvir, eles talvez tivessem uma capacidade de sociabilização maior. Entenda-se aqui que eu estou levantando hipóteses para deixar mais palpável essa teoria. Tendo uma sociabilização maior, possivelmente esses sujeitos tendiam a ter mais facilidade em encontrar parceiras sexuais, sexualmente falando, tinham uma tendência maior nessa sociabilização de reproduzir com essas parceiras e automaticamente passaram adiante essa característica de mentir.
Já os que não mentiam, que eram mais verdadeiros, que falavam as coisas mais na lata, digamos, entre aspas, tendiam a ter mais dificuldades em sociabilização, automaticamente tinham mais dificuldades em encontrar parceiras sexuais, reproduziam menos e foram sendo extintos ao longo da história da humanidade. Então isso é uma das formas de exemplificar o pensamento da psicologia evolucionista em relação a uma coisa, que é a mentira. Mas nós podemos estender isso para várias outras funções cognitivas. Por exemplo, a memória. Por que hoje nós temos uma memória bem desenvolvida? Possivelmente porque os indivíduos que apresentavam características fortes de memória tendiam a ter maior facilidade, por exemplo, de se lembrar aonde coletar frutos, aonde encontrar caça. Automaticamente eles conseguiam sobreviver mais, conseguiam se alimentar melhor, conseguiam reproduzir mais e passar essa característica adiante, enquanto os que tinham uma memória ruim, falha, não conseguiam encontrar comida tão fácil, não conseguiam achar o rumo de casa de volta, acabavam se perdendo na mata, sendo devorados por algum animal selvagem e era extinto essa característica da falta de memória. Então, isso é o pensamento da psicologia evolucionista a partir das teorias do Charles Darwin. Então é uma forma de se ver a psicologia a partir de uma evolução. E isso, o próprio Darwin já nos trazia indícios disso. Então a psicologia evolucionista, ela se tornou forte, característica posteriormente, muito posteriormente ao Darwin. Mas o próprio pensamento do Darwin já nos dava indícios disso. Então o próprio Darwin ele já dizia que as características que perpetuavam uma espécie e faziam com que ela fosse se adaptando e se tornando cada vez mais forte, não eram necessariamente características de força física, mas sim adaptações que a tornavam melhor contextualizada, ou seja, adaptações que faziam com que ela sobrevivesse com maior facilidade naquele ambiente ao qual ela estava exposta. Então isso já nos dava indício que possivelmente esses animais eles não apenas evoluíam no sentido físico, de bico mais curto, bico mais longo, animais mais quadrúpedes, mais bípedes, mas que também se promovia uma evolução no sentido cognitivo. Porém, na época do Darwin, pensar a cognição era uma coisa muito complicada. A gente sabe que o Freud acaba sendo posterior a ele, então os estudos em si do Freud, eles se iniciam de maneira mais enfática justamente no período da morte do Darwin. E ainda assim a gente vê pelos relatos do Freud o quanto naquela época o pensar a cognição era uma coisa complexa, era uma coisa complicada, o quanto não se tinha conhecimento a respeito do que era a cognição, do funcionamento do cérebro. Então talvez isso para o Darwin era muito difícil se pensar naquela época, porque se Freud já tinha dificuldades, que é posterior a ele, imagina ele que é anterior ainda. Então, se pensar a questão cognitiva naquela época era muito difícil, possivelmente por isso Darwin não apresentou tão enfaticamente questões de evolução cognitiva, mas ele já dava muitos indícios dessa possibilidade. E é isso, a psicologia evolucionista então ela vem no resgate da teoria darwinista, dessa ideia de evolução das espécies e de características úteis para a sobrevivência da espécie são perpetuadas, características inúteis para a evolução da espécie são eliminadas. Nesse pensamento, nessa forma de ver, acaba sendo desenvolvido aí o pensamento da psicologia evolucionista. E essa psicologia é uma forma de ver a psicologia bastante interessante. Eu tive contato com ela já faz algum tempo, mas eu ainda não havia tido tempo, devido à correria da universidade, tudo agora que eu estou de férias, que eu tive tempo de estudar ela mais a fundo. Eu não havia tido tempo de estudar ela com mais empenho, já tinha um tanto de conhecimento a respeito das teorias darwinistas, mas ainda não tinha tido tempo de explorar isso um pouco melhor. Ainda pretendo ver se consigo postar aí no canal Filosofia da Psique, apesar de eu trabalhar mais voltado para a área da filosofia e não da biologia, eu ainda pretendo tentar postar mais conteúdo a respeito dessa forma de psicologia evolucionista,
porque eu pessoalmente tenho um encanto bem grande pelo Darwin, porque ele nos traz assim uma forma de ver o mundo lógica, então ele nos traz uma forma, uma proposta de entender o surgimento da humanidade, o surgimento do homem, da divisão das espécies de uma maneira coerente, de uma maneira sensata e que faz sentido. Então ele para mim é uma personalidade muito importante, por mais que os meus vieses de preferência da psicologia sigam muito mais uma linha da teoria filosófica do que da teoria biológica. Mas ainda assim existem várias escolas e várias teorias que seguem pela linha da biologia, que são tão válidas quanto as que seguem pela via da filosofia e vice-versa. Então apenas são formas de ver o mundo de maneira diferente, formas de olhar para o seu objeto de estudo, que é o ser humano, de maneiras diferentes, mas ambas válidas. É isso, espero que vocês tenham gostado aí. Tá explicado agora o porquê de aparecer fotos do Darwin no nosso canal, tanto na abertura do vídeo quanto na arte do canal. Então o Darwin realmente é alguém que, além de ser de muito apreço meu e muito encanto, ele tem sim uma relação muito forte com a psicologia, por mais que ele em si não tenha estudado voltado diretamente para a psicologia, porque na sua época a psicologia ainda estava pensando em caminhar para uma nova ciência, era apenas um interesse filosófico. Ainda assim, o Darwin ele teve a sua teoria, teve forte influência na psicologia e tem até hoje uma forte influência em várias abordagens psicológicas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clique em gostei, é importante, lembre-se disso, porque quando vocês clicam em gostei na mãozinha que tem ali embaixo do vídeo, vocês nos auxiliam a destacar o vídeo e a mais pessoas terem acesso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, agradecer os nossos 1.700 inscritos no canal, então é um valor bem razoável, aí já temos um bom número de pessoas acompanhando o trabalho. Espero que vocês continuem acompanhando e apreciando aí o nosso trabalho. É isso, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.